Sempre bem, ninguém foi apanhado. Agora. E agora, a conversa prometida para esta terça-feira, aliás, foi uma grande pergunta. Servimos do título, roubámos o título deste nosso convidado, Luís de Freitas Muito obrigado Branco. pela A Revolução antes da Revolução. Bem-vindo, Luís, antes de Obrigado mais. pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho, Luís. O que é que te levou para estas águas de escrever e pensar sobre a música, a cultura, sobre a música muito em particular? É uma boa pergunta. Sim. Que, inclusive a minha terapeuta já me fez. Mas porquê é que tu ficas cheio de trabalho o tempo todo e a fazer investigações e porquê é que não descansas? Há missão nessa tarefa? Não sei, eu não te sei responder, mas de facto, de há uns anos para cá que me irritava esta coisa. Era mesmo uma irritação de eu não perceber porque é que todos os caminhos iam dar a 71 antes do 25 de Abril. Incrível, é um eu ano... queria aprofundar e perceber porque é que temos estes álbuns todos gravados em Paris, do José Mário Branco, José Afonso, Sérgio Godinho, e depois aqueles dois grandes eventos que é o Vilar de Mouros e o Jazz de Cascais. Eu não acredito em coincidências, nem em astros, nem em numerologia, e devia haver uma explicação, e vou explicando ao longo do livro porque é que de facto foi 71 esse golpe musical. Há uma espécie de a visão de fora que ficamos sobre a nossa geração, por exemplo, 30, 40, a olhar para isto, não estávamos cá, mas a ideia que fica é que era impossível já conter, é uma espécie de barragem que não consegue conter as suas águas. E essa barragem aqui é claramente criativa. Tu sentes hoje, depois desta obra, deste livro que temos entre mãos, que esse ano de 71 em particular, que é o mais visível, o resultado pelo menos, apresenta-se como o ano do resultado da divulgação desses discos essenciais para a nossa vida. Era incontornável isto ia acontecer, esta gente estava atormentada, estava aprisionada, um país encalhado sobre si mesmo. Era inevitável ter-nos acontecido este Cantigas de Maio, Sobreviventes, o Mudou-se os Tempos. Eram inevitáveis discos. Eu acho que era, musicalmente falando, há uma progressão desde o final dos anos 60 até culminando, como eu digo aqui, em 71. E politicamente falando, é a Primavera Marcelista, há uma folga, não é? Há uma pequena folga nas expressões culturais até 72, quando é imposto o exame prévio, ou seja, os discos tinham que passar previamente pela censura, que não havia antes. E isto alterou completamente o paradigma até ao 25 de Abril. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, eles vão, o governo foi folgando, o regime, foi folgando, até a água transbordar por todo lado aqui em 71. E estes discos tiveram muito sucesso e estes eventos estavam a abarrotar de gente e o regime percebeu e teve que endurecer a censura. Aliás, com prisões efetivadas, inclusive, Jazz de Cascais. Quem foi? O Charlie Hayden, não foi assim? Uma das vítimas mais... Mas é tudo meio tosco também, não é? Ao mesmo tempo. Olha, um exemplo de que é tudo meio tosco à portuguesa, o Charlie Hayden é preso porque ele faz... Ele antes de tocar uma música, ele era contrabaixista do Ornette Coleman, faz uma mensagem, um apelo aos povos de libertação africanos. E obviamente a PIDE, mal acaba o concerto, prende-o. E no dia seguinte vai lá o João Braga e o Luís Vilas Boas, que são os organizadores do Jazz de Cascais, e acabam por negociar com a PIDE 500 bilhetes para eles irem ao dia seguinte para o festival acontecer. Corruptos! A moralidade. Quem diria? No estado de novo Quem diria, não é assim? Surpreendente, pessoal. Spoiler. Desculpem lá. Que conversas é que foste dentro? É incrível, porque alguns destes protagonistas, obviamente, já não estão entre nós. Azar o nosso, obviamente. Mas conseguiste linkar aqui uma série de pessoas, de figuras que estavam nos estúdios de gravação, fizeram parte da produção. Como é que foi feito esse teu trabalho de campo? Em relação às entrevistas, apanhei a pandemia e isto é tudo pessoas já com uma certa idade, estavam resguardadas e num momento particularmente nostálgico da vida, e foi ótimo, porque abriram-se todos como um livro e tinham tempo disponível e fiz 50 entrevistas, não só aos músicos que ainda estão vivos, como aos filhos e aos familiares. Falaste do Charlie Hayden, entrevistei, por exemplo, as trigémeas dele, que ele teve 3 filhas antes de ir cá ao Jazz de Cascais. E uma delas, curiosamente, é casada com o Jack Black, vê lá tu. Ei, que ligações! Ainda aparecia atrás do Zoom, Jack Black, oi, que se está tudo. Há também uma espécie de pôr luz em cima de alguns protagonistas, e esta figura, eu acho que, passando os olhos, eu não quero levantar demasiado o livro, vocês têm que ter a fome necessária para o comprar e depois o lerem. Sim, comprar é importante. Exatamente, comprar é importante, amigos. Hashtag comprar é importante. Carlos Paredes e o Movimento Perpétuo, como uma das obras fundamentais da música e da cultura portuguesas. Que personagem, que figura é essa, não é? Eu não sei se tens o mesmo fascínio, quase mitificado, mas ao contrário. Um homem que quer resguardo, quer sombra, que vive uma vida
mais ou menos anónima, Sim, dentro de um circuito. uma pessoa muito tímida. Ele curiosamente era amigo do meu bisavô e apesar de serem amigos ele tratava-se sempre com muito respeito, porque ele tratava todas as pessoas com muito respeito, era muito tímido, apesar de ser, além de um gênio musical, muito alto. Portanto era assim uma figura sui não passava generis. muito. Não passava despercebido. E esse álbum Movimento Perpétuo tem a particularidade que ele divide em dois. O primeiro lado é dedicado à tradição de Coimbra, portanto ao pai ou ao avô, ele vinha de uma linhagem da guitarra portuguesa. E o segundo lado já é as últimas criações, mais amplas, mais universais. E é curioso que ele grava nesse disco, lá está uma das histórias, o Balada de Coimbra, que não sai em disco, sai em single, Sim. que era uma canção que ficou famosa pela interpretação do pai, o Artur Paredes. E o pai ficou tão furioso que deixou de falar com ele durante um ano. Portanto, personalidades complexas. Complexas. E para mim este lado humano é muito importante estar a explorar também, humanizar estas figuras. Sobretudo porque algumas delas não é que caíssem num esquecimento, mas que padeceram de alguma ausência mediática, não é? Fica complicado. Qual é assim a figura mais complicada que está aqui descrita e que passaste e que trabalhaste sobre ela? Qual foi assim o mais complicado em termos de materiais insistentes, confissões? Acho que a grande revelação e que deu mais trabalho de procurar foi a prisão do Sérgio Godinho no Brasil. Aí, fala-nos disso. O Sérgio Godinho era ator no musical O Air, ele grava o seu disco de estreia, Os Sobreviventes, em Paris, e acabou a temporada no Air. E, por sorte, teve o convite de um teatro de vanguarda, o Living Theatre, de Nova Iorque, que iam para o Brasil naquele momento, e convidaram ele e a Sheila, que era a namorada barra parceira, na altura, e ele vai completamente livre para o Brasil. Ele era assim, ele descreveu-se na altura como um vanguardista existencial, um freak. Vanguardista existencial é ótimo. E chegou lá no primeiro dia deste festival que eles iam participar, o Festival de Inverno de Ouro Preto em Minas Gerais. São todos presos. E a prisão é curiosa porque vai um pido lá do sítio que se chamava Dops, disfarçado de vendedor de laranjas. Pergunta se alguém não quer, comprar laranjas. Eles dizem que não, mas se quiser fumar um baseado, uma coisa assim mais ou menos. E ele, não quer não. Vai embora, volta com, obviamente, uma data de polícias e são todos sumariamente presos em Ribeirão das Neves, onde eu descobri o Sérgio Godinho escreveu a noite passada. E se formos a ver os versos da letra, está a falar sobre uma prisão. Isso é incrível, isso é incrível. Foi a primeira vez que o Sérgio falou sobre essa aventura. Sim, ele falou a contragosto, porque eu já lhe tinha falado com o os colega, com os colegas de prisão. Colegas de prisão. Então falou um bocado a contragosto, mas confirmou-me que a história é verdadeira e depois eles acabaram soltos por pressão internacional do Sartre, do Mick Jagger, da Jane Fonda, a pressionarem o governo brasileiro para soltar não o Sérgio, que era desconhecido, mas toda aquela comunidade do teatro de vanguarda. Curiosamente, já perceberam, já levantei um bocadinho o véu, na próxima segunda-feira o Sérgio Godinho vai passar por aqui, um exclusivo das manhãs da Antena 3, e falou curiosamente deste livro, o novo, do Luís de Freitas Coisas Branco, boas. com recomendação, portanto Espero. tem selo de ouro, a Revolução antes da Revolução, foi mais ou menos assim. Na próxima semana, Pois. nas manhãs da 3, Isto aqui tem boas condições. Pois tem. Tiago Ribeiro Bem, vamos começar? recebe Sérgio Godinho. Vou ao século Eu acho que vai ao 22. É uma aposta pessoal. Livros e canções, os concertos e Portugal. É inveja. É a última palavra. E de facto é uma característica nacional, a inveja, mas posso bem com isso, não é? Os 50 anos do 25 de Abril. Eu acho que continuamos a ser uma democracia. Somos uma democracia imperfeita, mas também não há democracias perfeitas, não é? Um artista de todos os tempos. Na próxima semana. Quando apareceu a Billie Eilish, eu disse: espera aí, está aqui qualquer coisa diferente, não é? Uau, curioso. Sérgio Godinho. Sou uma pessoa que sou, enfim, admirada também porque fiz muito trabalho e as pessoas apreciam. Nas manhãs da 3. A vida continua. E sorte a nossa de sermos teus contemporâneos, Sérgio Godinho, na próxima segunda-feira. E curiosamente, estamos a ter esta conversa na rádio e é subejamente conhecido o papel que a rádio teve naquilo que vivemos e na possibilidade de vivermos em liberdade. E curiosamente até contestarmos a importância da liberdade tantas vezes na Casa da Liberdade, na Assembleia da República, mas esses são outros 500. Sobre a rádio, Luís, o que é que conseguiste apurar desta aventura que une duas canções, duas senhas e a noite mais bonita das nossas vidas? A rádio teve um papel importantíssimo na Primavera Marcelista. Tivemos primeiro na televisão um programa que foi o Zip Zip,
que deu palco aos chamados baladeiros, que eram canções simples mas com mensagem, e depois as pessoas por trás deste Zip Zip fizeram um programa de rádio que era o Tempo Zip, e ao mesmo tempo houve outro programa de rádio que era o Página 1. E estes dois programas, depois da geração do Em Órbita, passaram o Sérgio Godinho, passaram o José Mário Branco, e para a maior parte das pessoas, até porque alguns destes discos depois saíram do mercado, a primeira vez que as ouviram foi nestes programas de rádio. Ou, portanto, disseminar alguns pensamentos e alguma corrente. E esta rádio também, falaste do Parlamento, eles faziam transmissões da ala liberal do Parlamento na altura. Uau. E obviamente que, como eu disse há pouco, o regime percebeu que isto estava um bocadinho uma bandalheira e acabou com estes dois programas em 72. Já tarde, portanto, já estava a coisa lançada e disseminada, e ainda bem para nós. Obviamente, és um melómano, só podes ser um apaixonado por música. Aliás, nasceste com esse fardo em cima das costas. Trineto de quem és, bisneto de quem és, neto de quem és, filho de quem és. Vai longa a lista. Confirma-se. Eu fico muito curioso, o que é que, depois desta aventura literária, o que é que retens? Que importância é esta? Que salvaguarda este livro para este particular 2024? Eu fiquei com a impressão que é importante celebrarmos o passado, sobretudo este ano fiquei a pensar nisso, mas também confrontá-lo com o presente. Que é importante recordarmos canções como a Grândola e recordarmos figuras como José Afonso, mas também ampliarmos um bocadinho o cano das nossas canções de Abril, falar das mulheres do canto de intervenção, que era uma história que eu não conhecia e falei aqui, falar das canções independentistas africanas. Isso é incrível. Do bonga, do Ouro Negro. Olha, bonga que vai merecer, e vai acontecer um evento que te envolve. Fala-nos um bocadinho disso. E a Antena 1 também, curiosamente. Sim, preocupa-me um pouco nestes 50 anos de Vitor Gabriel não estarmos a celebrar as canções independentistas africanas. São pessoas que estavam mesmo na frente de batalha a cantar canções revolucionárias. Sim. Bem, entre elas o bonga. O bonga é muito curioso, ele chamava-se José Adelino. Adoro. Era um atleta do Sport Lisboa e Benfica, campeão nacional velocista, e ele soube, em 71 também, pelo irmão do Rui Mingas, recém-falecido, que ia ser preso a qualquer momento pela PIDE. Ele exila-se nos Países Baixos, na Holanda, renasce como bonga e lança um álbum fundamental que é o Angola 72, um grito pela independência. É incrível. E nós vamos ouvir o Angola 72 e o Black Ground do Ouro Negro, no qual ele é percussionista, esta quinta-feira, às 7, no Liceu Luís Freitas Branco, chama-se Aprenda a Ouvir Companheiro, uma parceria com a Antena 1. E o liceu é meu, claro. Claro, se comprou aquilo com as receitas dos vendas de livros em Portugal. Luís de Freitas Branco, o mais novo a passar por cá e que tanto futuro vai ter sobre a palavra da música e na música feita e pensada a partir de Portugal e para o mundo. Obrigado, Luís, pela tua visita, pelo convite. E orgulho imenso. Comprem e adquiram para as vossas estantes, mas sobretudo para a vossa Carola, a história que interessa não esquecer, que interessa sempre nunca esquecer. O livro chama-se A Revolução Antes da Revolução, é do Luís de Freitas Branco, e esta quinta-feira, lembrete, para Lisboa, um evento de entrada livre. Gratuito. Isso. É o que eles gostam. Palavra livre.